Boa tarde, eu me chamo Gabriel Araújo, faço parte do curso de Engenharia da Computação. Estou apresentando os 10 princípios da economia de Francisco Claro. Como combinado em sala de aula, estou fazendo a apresentação gravada, né? E hoje eu vou apresentar os 10 princípios de economia de Francisco Claro. É um manifesto barra modelo econômico que visa substituir o modelo atual capitalista, que engloba economia, ecologia e religião em um só modelo. Isso foi escrito pelo Papa com a ajuda de vários economistas jovens, sindicalistas, pessoas e representantes da comunidade em geral, que foram chamados pelo Papa. Dentre os 10 princípios, o primeiro seria a ecologia integral, seria uma conexão estreita entre o ser humano e a parte da natureza, a responsabilidade compartilhada, como é um bem público, a natureza é um bem comum, todos têm responsabilidade de cuidar da mesma. E a visão holística, ou seja, uma ecologia integral de abordagem que considera todos os aspectos da vida, ou seja, todo tipo de vida é valorizado neste tipo de modelo, entendeu? E isso engloba também a parte espiritual e interconexões. O segundo princípio, que é o desenvolvimento integral, ou seja, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comunitário e desenvolvimento ambiental, ou seja, foca nos laços da coesão social, no crescimento de todas as áreas da vida e a preservação e recuperação do ecossistema, ou seja, um sistema baseado não só na parte de produção, ensino que todo visa o bem-estar do ser humano e da natureza no âmbito completo. Ou seja, tem que ser um modelo reutilizável, um modelo que possa ser, ser durável, né? Não seja algo exploratório, né? Que você consiga reutilizar a natureza e você não agrida de forma permanente. O terceiro princípio, no caso, alternativas anticapitalistas, né? No caso, esse manifesto vem de forma para poder substituir o modelo capitalista e, no caso, fazer a rejeição, né? Renegar esse processo de produção em massa em detrimento dos recursos naturais. A gente está buscando uma construção alternativa, ou seja, pegar um ecossistema de forma alternativa ao sistema capitalista de produção e detrimento da sociedade e detrimento do ser humano e dos recursos naturais. A gente está buscando uma forma que engloba tudo, que é a parte de justiça, respeito e solidariedade em diversos aspectos da natureza e do ser humano, em todo tipo de vida. E uma economia solidária. No caso, a economia solidária é um modelo que prioriza as pessoas em cooperação e desenvolvimento sustentável. O princípio 4, nos bens comuns. No caso, como falado anteriormente, a respeito da natureza, que é um bem comum, que é obrigação de todos cuidar, né? Isso visa nessa parte também. Os bens comuns reconhece que existem recursos naturais e culturais que pertencem a toda a humanidade, ou seja, a responsabilidade de todos, e tem que ser geridos e cuidados de forma correta, que possam permanecer e possam perdurar para sempre. Acesso equitativo de bens, ou seja, um processo igualitário de bens, não é algo que seja desigual, igual, por exemplo, tem a curva de Laffer ou a parte de 80-20, que você tem muita gente com muito recurso, uma pessoa que tem muito recurso aglomera mais ainda, e a pessoa mais pobre tende a ficar mais pobre. A gente tenta evitar essa parte, seja um processo igualitário. E uma gestão comunitária, no caso, a gestão comunitária de bens comuns com participação ativa de todas as áreas do, do espectro social, de você, de todas as classes, de todas as pessoas, todos são responsáveis e tem que ser feita uma gestão comunitária a respeito disso. Princípio 5. Seja que tudo está interligado, ou seja, o que foi falado anteriormente, né, na parte ecológica, social e global, ou seja, na parte de produção, na parte social do humano e como ele lida, e entre relações ecológicas, ou seja, como é que a gente lida com a natureza. Então esse é o princípio 5, tenta fazer essa parte de interligação. O princípio 6, que na potência e periferias da vida, ou seja, como falado, acredito pelo outro grupo apresentado, e também a parte principal que vem das partes periféricas, que querem esse tipo de mudança, porque é muito difícil a pessoa que está no topo querer fazer esse tipo de mudança com os demais. Ou seja, que a pessoa que está no topo está bem, ela não quer perder a mordomia dela, ela não quer dividir parte do recurso, ela quer manter aquilo ali, quer perpetuar, seja na classe política, seja na classe econômica, seja na burguesia, seja em qualquer tipo de âmbito que tivemos em toda a história, sempre tivemos perpetuamento do poder, inclusive na própria igreja, né?
contra o processo de Inquisição, contra o processo de briga, separação de igreja luterana para a igreja católica, entendeu? E aí fica em quesito nisso. No caso, a potência de periferias vivas foca que as transformações vêm das periferias e as comunidades que são parte ativa dessa mudança, entendeu? Elas são os motores da mudança, ou seja, as pessoas que mais precisam dessa mudança são os que são mais interessados, então elas são parte essencial na parte da mudança. E é a potência que a gente tem nessa parte das periferias. Temos na economia de serviço de vida, né? A economia regenerativa. O que seria economia regenerativa? Você focar em meios de produção que sejam restauráveis, ou seja, você focar em energias renováveis, você focar em plantio que não agride o solo de forma permanente, você não pegar recursos naturais que não são, se você não consiga repor, fazer de forma que possa gerar menos consumo, o menos desgaste possível do planeta Terra. Os valores humanos, né, tem que ter uma ética, não é lucro, detrimento a qualquer coisa. No caso, tem que ter os valores humanos e tem que ter garantir a dignidade de todos os trabalhadores para poder gerar esse tipo de produção, né? Ou seja, a produção não pode ser detrimento, por exemplo, usar trabalho escravo, usar pessoas mal remuneradas de forma quase um semi-escravatura, né? Você pagar, deixar a pessoa em subempregos, trabalhando 16 horas por dia, ganhando muito pouco, como nós sabemos o que acontece, por exemplo, em fábricas da China, inclusive em empresas gigantes, como a Apple, como a Nike, que fazem esse tipo de uso. E essa economia, no caso dos 10 princípios, né, visam principalmente essa parte, acabar com isso. E os caminhos alternativos, né? No caso, fomentar caminhos alternativos de forma que a gente consiga ter uma economia solidária e uma economia circular, ou seja, caminhos alternativos que possam fazer esses valores humanos e a economia regenerativa de fato funcionarem, entendeu? O princípio 8, a comunidades como saída, né? O alicerce da economia justa, solidariedade, o motor que impulsiona a mudança e a ação coletiva, ou seja, tudo foca no coletivo, no caso a coletividade, no caso o senso de sociedade, que vai ditar a forma que esse sistema vai funcionar. Entendeu? Ou seja, a comunidade é parte quase que intrínseca do processo, né, dos 10 processos econômicos de Francisco Claro, os 10 princípios, né, de econômicos de Francisco Claro, e a comunidade é alicerce fundamental para esse sistema funcionar. No caso, a educação integral, ou seja, abrangência holística. O que seria abrangência holística? Ou seja, o aprendizagem não se limita no campo intelectual, se limita também no desenvolvimento físico e emocional, ou seja, não vai ser só necessariamente em aprendizagem simples. Vai ser em todo o processo, seja a pessoa entender a parte filosófica, socióloga, entender no momento que vive, entender o porquê daquilo ali, ter hábito de questionamento, ou seja, não vai ser só um aprendizado de massa ou algo mecânico. A pessoa vai ter capacidade de pensar a respeito disso. Formação de cidadãos conscientes, que é o que eu falei anteriormente, e articulação com a comunidade, entendeu? A educação integral para o vínculo da escola e a comunidade, ou seja, o que a escola tem para poder oferecer, ou seja, a gente vai aprender o que a comunidade de fato precisa. Não aprender algo que não tenha sentido, algo totalmente desvirtuado da realidade, em si algo que possa ajudar e agregar nesse modelo. E no 10º princípio, a solidariedade, clamor dos povos e uma ação coletiva, entre o que falamos anteriormente. E a respeito da conclusão, os 10 princípios de Francisco Claro inspiram a criar um mundo mais solidário, onde a dignidade humana e sustentabilidade ambiental sejam pilares fundamentais, sendo que juntos, em respeito da comunidade, possam construir uma sociedade mais justa e inclusiva. E agora, a respeito disso, eu vou dar minha opinião a respeito, no caso, esse artigo foi escrito por mim, minha opinião está ligada nele, mas eu vou falar uma certa conclusão a respeito disso. Infelizmente, o ser humano, e não quero também estender muito para o professor não gastar, ter que ver em 2x ou algo parecido, o ser humano intrinsecamente, ele é acumulador, ele é individualista. Dificilmente, a gente mostrando os estudos, se consigo mostrar aqui, tá vendo a sociedade de risco aqui, e tá mostrando, eu estava estudando a respeito do Hasdas e a respeito do período neolítico, e mostra que a gente, desse tipo de processo a respeito da questão de sobrevivência, nós possuímos esse senso de acúmulo e de produção.
E a gente sempre foi um sistema individualista. A gente formava tribos e sempre guerreava com os outros. Essa economia de Francis Claro, a gente vê de forma muito utópica o ser humano em si, entendeu? Esse é muito maravilhoso e eu tenho plena consciência que tem como, não tem como, mas tipo assim, tem como implementar a maioria dos processos ali, entendeu? Seja da economia renovável, da cultura, questão de bens comuns, questão da natureza. Isso é possivelmente trabalhado e possa melhorar demais do modelo atual. O problema é que a gente é individualista. A gente não consegue pensar em devido ao outro ou pensar a longo prazo. A gente sempre quer focar no nosso e focar em questão de tribos. Aqui nesse artigo, né, Revolução Neolítica, e no caso mostrando os Mazes em si, mostrando que a gente sempre foi questão de produtor e sempre foi guerreador. Então a gente nunca se estendeu. Acho que desde a humanidade, desde o processo, tipo assim, desde o princípio da humanidade até o modelo atual, a gente não passou, se não me engano, acho que um mês, 2 meses sem guerra, entendeu? Então o nosso processo, infelizmente, o ser humano intrinsecamente, ele é muito difícil de ter um senso de coletividade tão abrangente que é proposto no Francisco Claro. A gente tende a querer ser individualista, a querer ser acumulador. Isso faz parte da evolução nossa, entendeu? O ser humano é assim. Então, mesmo, tipo assim, mesmo a economia de Francisco Claro sendo algo totalmente utópico e bacana, que eu acho que tem como a gente evoluir os aspectos, não 100% do que foi apresentado aqui, mas a maioria dos aspectos, principalmente na parte de natureza, de produção renovável, a gente não chega nisso porque a gente não chega num consenso, a gente não tem um consenso. Acho que você vai ter um consenso quando, sei lá, a gente começa a brigar com os alienígenas, porque a maioria que eu vejo, quando tem guerra entre os países, quando tiver uma disputa futebolística, algo do tipo, que a gente se une contra um outro certo tipo de país. A gente só vai se unir o país inteiro se a gente começar a brigar com outro planeta. A única visão que eu vejo disso é dessa forma, porque o ser humano se intrinsecamente é individualista e é feito, é muito difícil de implementar algo que foca tanto no coletivo como isso, entendeu? Pessoal, essa seria a minha apresentação. Espero não ter estendido muito. Fique aqui meus pontos. Qualquer dúvida, estou à disposição.